Essa é a terceira manifestação nacional. Nessa nós temos um título de Essa Conta Não É Nossa. Essa conta é do PT, estão querendo passar para a gente, para o povo brasileiro pagar, e nós nos recusamos a pagar uma conta de algo que não participamos. Se participamos foi por ilusão, o povo brasileiro iludido tendo votado no PT, na Dilma, no Lula, enfim. Mas eles não tinham direito de posse desse voto, de posse, enfim, dessa legitimação, dessa confiança, eles fazerem o que fizeram. Eles mentiram, eles enganaram, eles roubaram, eles foram incompetentes e negligentes na gestão e agora querem passar essa conta para o povo brasileiro pagar. Por isso, essa conta não é nossa, nós vamos nos manifestar no dia 16 de agosto, na Praça Portugal. A partir das 14 horas nós estaremos lá, tá certo? Nós estamos convocando toda, não só a cidade de Fortaleza, como o estado do Ceará. Isso vai acontecer nacionalmente. Todas as capitais brasileiras e várias cidades do interior, hoje já somam mais de 200 cidades no Brasil inteiro, vão também às ruas e fora do país também, se manifestar contra esse tipo de prática e a favor de um Brasil ético, um Brasil sem corrupção, um Brasil eficiente. Nessa manifestação, que é organizada pelo IDE, que é o Instituto de Democracia e Ética, só fazendo um breve aqui, resumo do IDE. O IDE é um instituto que a ideia dele surgiu no final do ano passado, porque depois de todo esse jogo político eleitoral, que infelizmente foi o mais sujo, né, da história do Brasil, que no entender dos que compõem o IDE, ele de forma alguma contribuiu para o amadurecimento da democracia, né, mas sim para valores antidemocráticos. Surgiu o IDE, que ele tem como objetivo, como missão, a conscientização política da sociedade, a fiscalização dos atos dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, nas três esferas, federal, municipal e estadual, também com propostas de soluções, né? Fiscalizar atos que sejam tanto de má gestão como de corrupção. E o IDE, ele já ajudou bastante, na verdade ele capitaneou as primeiras manifestações, as grandes manifestações foram as maiores da história do estado do Ceará, em 15 de março e 12 de abril, e nós estamos agora acompanhando o calendário nacional de novo, essa agora de 16 de agosto, que é exatamente pedindo que todos os elementos, né, todas as questões sejam analisadas da forma técnica dentro dos parâmetros democráticos, né, que influências políticas não sirvam para inocentar, né, para acobertar crimes mal feitos, acobertar desvios que ocorreram ano passado. Quando o Paulo fala aqui que o jargão dessa próxima manifestação, essa conta não é nossa, é porque até uma analogia que eu estou fazendo com o futebol, que é o seguinte: o Brasil ano passado ele já estava com a economia mal, é como se fosse um jogador de futebol que tivesse com a distensão na panturrilha. Nada muito sério. Era complicado, mas nada tão sério. Poderia tratar, talvez, para aplicar analogia, para o jogador de futebol seria um tratamento ali simples, que talvez um mês resolvesse. Só que esse jogador de futebol, ao invés de resolver se tratar, tinha um campeonato e ele resolveu ir a fundo. E aí, distender o músculo de uma forma agora, que ele vai passar de 6 meses a 1 ano. Só para você entender, né? Foi o que fizeram com a economia ano passado. Ano passado, a economia já precisava de ajustes. E isso já estava sendo dito por todo mundo, pela oposição, por economistas renomados, internos e estrangeiros. E preferiu-se simplesmente vencer as eleições. Preferiu-se o projeto político hegemônico de poder. E aí se maquiou, não se tratou aquilo que era uma leve extensão e levou a uma ruptura completa do músculo. Então, essa conta que está sendo transferida para a sociedade hoje, com aumento absurdo de energia, com aumento absurdo de gasolina, com retirada de direitos trabalhistas, olha só, quando a taxa de desemprego está aumentando, para ter acesso ao seguro-desemprego está mais difícil, com redução de jornada e redução de salário,
com adiamento do pagamento do PIS/PASEP, que inclusive movimenta a economia. Quer dizer, tudo isso está sendo feito empurrando a conta para a sociedade para pagar um estelionato eleitoral que foi feito para ganhar as eleições. Tá? Então, assim, essa manifestação é para deixar isso ainda mais claro para a população e para dizer que a população não vai aceitar. Tá? Porque, em contrapartida, são 39 ministérios e nenhum foi cortado. São quase 24 mil cargos comissionados que são indicados de apadrinhado, né? E nenhum foi cortado. Né? E são cargos que muitas vezes recebem remunerações bem acima do valor de mercado para funções similares. Né? E aí a gente vê, né? Dentro de todo esse contexto político que está hoje em dia, com mais de 3 milhões de brasileiros tendo ido às ruas esse ano, aí o governo ainda insiste em nomear um cidadão de 28 anos para a Agência Nacional de Aviação Civil, um cargo altamente técnico que está gerando revolta, inclusive dos funcionários da ANAC. Então, quer dizer, por quê? Porque é indicado de um padrinho político. É uma tentativa de se salvar dentro do meio político. Aí você olha e diz assim, nossa, eles realmente não estão entendendo nada. Olha, tem um aspecto pedagógico que perpassa todo esse momento agora. Muita gente no Brasil tem questionado se efetivamente essas manifestações, essas saídas às ruas, se isso traz algum efeito prático, positivo. E é muito importante que a população entenda que enquanto ela não é só se conscientizar, mas se comprometer a exercer os seus direitos e vir às ruas quando necessário, a gente não está saindo às ruas todo dia, nós estamos nas redes sociais todo dia, mas eventualmente precisamos vir às ruas porque isso tem um marco simbólico muito relevante. E isso sinaliza de uma forma muito evidente a insatisfação da população e isso chega aos políticos, chega aos governantes. E é muito importante que essa voz da população chegue porque supostamente eles são guiados por isso. Aqueles que acreditam que essas manifestações até então não trouxeram qualquer efeito estão equivocados. Uma série de medidas, de ajustes, de leis já foram fruto dessas manifestações. Uma série de coisas aconteceram no âmbito político e no âmbito governamental que são atribuídas e que podem ser atribuídas como mérito desse estado de vigilância. Fica aqui, assim, o meu convite muito, muito veemente, muito forte para a sociedade brasileira, em especial a sociedade cearense, né? Tanto os que estão aqui em Fortaleza como na região metropolitana. Nesse momento agora, nós precisamos vir às ruas mais uma vez, porque está muito perto de termos um desfecho de toda essa situação. O cerco está se fechando sobre aqueles que são efetivamente os grandes patronos, os grandes artífices, os grandes líderes de toda essa quadrilha. E em esse cerco fechando, será muito importante que a manifestação popular, que o apoio popular dê àqueles que vão efetivamente tomar as decisões, dê a confiança e a segurança de que em tomando a decisão que vai mexer muito com os interesses de poderosos, será apoiada e sustentada pelo povo brasileiro. Então, não ir para as ruas agora é muito mais perigoso do que o que está diante de nós. O perigo está realmente em nós retrocedermos, nos acomodarmos, nós recuarmos agora nesse instante. Então, é como nadar, nadar, nadar e morrer na praia sem ter tido alcançado o êxito. E o êxito aqui, nós não queremos, nós não estamos aqui num ataque deliberado contra A, B ou C. Nós estamos vendo que, infelizmente, o partido que, porventura, quis trazer o maior nível de esperança para a população, se colocou como sendo realmente o maior representante da esperança do povo pobre desse país. Foi o partido que mais sordidamente, ou seja, que mais cafajestamente se aproveitou dessa confiança depositada
para os seus próprios interesses, tirando dinheiro público para sustentar e patrocinar os seus projetos particulares. E a gente vê aí a Lava Jato desvendando toda essa situação. Isso é um absurdo. O povo brasileiro não pode se calar diante disso. A festa é nossa, é uma festa cívica, sim. Ela tem um tom forte, ela tem uma pegada forte, mas é sim uma festa porque todas as vezes que o povo, independentemente de corrente ideológica, vai para as ruas de forma espontânea, nós não estamos falando aqui de povo contratado para ir defender os interesses que eles sequer sabem a razão de ali estar. E aí a gente sabe muito bem de quem eu estou me referindo, a quem eu estou me referindo. Eu estou me referindo, sim, ao artifício, à manobra, ao mecanismo que hoje as esquerdas usam, muito distantes do seu momento histórico, do seu nascedouro, hoje usam, pagando efetivamente manifestantes. Isso não é uma manifestação legítima. Ela tem número, mas esse número não representa efetivamente a consciência das pessoas que ali estão. Nas nossas manifestações, as manifestações são do povo brasileiro legítimas, elas são absolutamente críveis, ou seja, acreditadas, porque quem está ali está de sã consciência e voluntariamente para dizer basta, para dizer chega. Nós não queremos mais um país desse jeito, entregue a pessoas que querem roubar, se apropriar do país para defender os seus projetos de poder, como a gente está vendo. Então, mais uma vez, 16 de agosto, Praça Portugal, aqui em Fortaleza e no restante do Brasil inteiro, já que a gente sabe que muita gente fora do país também, de fora do estado do Ceará e inclusive do país, está nos assistindo. 16 de agosto, Praça Portugal, a partir das 14 horas, é o povo brasileiro se manifestando e gritando basta. Como o Paulo bem colocou, a gente já vê várias conquistas desse movimento das ruas, né? Várias. A gente poderia citar aqui algumas, citando só um exemplo do limite de gastos para campanhas políticas. Né? O que aconteceu ano passado foi uma coisa tão gritante e somado com a insatisfação do povo com o que aconteceu, que eles mesmos já votaram um limite. É um limite ainda alto? Sim. Pode-se brigar para, no futuro, reduzir ainda mais? Sim, mas já é um limite. Já é um primeiro passo dado, que foram uma das conquistas, eu estou citando só uma, que são inúmeras, uma das conquistas das manifestações populares. Outra conquista das manifestações populares. Hoje em dia, a presidente ela tem possibilidade de democraticamente ter o seu mandato interrompido antes do final por 3 motivos. E hoje em dia, esses 3 motivos estão em andamento. Que é crime de responsabilidade, o pedido de impeachment, que é por crime comum, que é um crime contábil, que a oposição fez uma representação ao Procurador-Geral da República, que está analisando desde maio, já aí completando hoje 2 meses, completaram ontem 2 meses, e uma ação de cassação no Tribunal Superior Eleitoral pelo abuso do poder político e econômico, inclusive tendo recebido dinheiro de ilícito, né? Dinheiro de corrupção. E essas manifestações, como o Paulo bem colocou, são para mostrar, para pedir que ninguém esteja acima da lei, porque a democracia é o império das leis. Nenhum presidente, nenhum ex-presidente, ninguém no país pode estar acima das leis. Então, se cometeu algo errado, vai ter que pagar pelo que cometeu errado. Se houve abuso do poder político e econômico, como vários elementos de prova já demonstram isso, o Tribunal Superior Eleitoral, cabe na análise dessa prova, não se deixar ter interferências políticas e julgar conforme as provas e, entendendo assim, cassar o mandato. Né? E como o Paulo bem colocou, as manifestações de rua, eles vão dar a segurança e a tranquilidade para que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral saibam que, julgando conforme os atos e cassando o mandato, que a população vai estar ciente de que foi algo dentro do jogo democrático. Nesse embate, e ele é muito importante para o crescimento do país, para o amadurecimento da democracia brasileira, estão nos chamando de golpistas. Isso é a mais profunda demonstração do esvaziamento de argumentos por parte da esquerda. Não tendo do que se valer, não tendo como se defender, parte numa manobra
sórdida, uma manobra suja, parte para um contra-ataque deliberado, um contra-ataque irresponsável, querendo nos qualificar como sendo golpistas. Eu vou lhe dizer o que é golpe. Primeiro, que nós somos legalistas, como já bem explicou aqui numa outra ocasião o Fred. Nós estamos querendo tão somente que a lei seja aplicada. E a lei de responsabilidade fiscal ela é muito clara. O governo não pode pedir dinheiro emprestado aos agentes públicos, ela não pode pedir emprestado ao mercado financeiro. Por mais que, porventura, aquele órgão, no caso, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, tenham, sim, a participação societária do governo brasileiro, o governo brasileiro não pode passar cheque sem fundo, como ele passou. O governo brasileiro passou cheque sem fundo. Não sou eu que estou dizendo isso, é o TCU, Tribunal de Contas da União, que está dizendo que o governo brasileiro, que o governo da Dilma passou cheque sem fundo. Golpe é prometer e não cumprir. Golpe é dizer para toda uma população que não vai aumentar a conta de luz e aumentar, não vai aumentar o preço da gasolina e aumentar, que não vai mexer nos direitos trabalhistas e mexer nos direitos trabalhistas. É dizer que tem educação para todos, inclusive com o nome de Pátria Educadora, e simplesmente hoje tem 200 mil estudantes sem saber o que fazer no Brasil por conta da não renovação do FIES. Isso é golpe. E você quer ainda um golpe maior ainda, porque golpe é feito na surdina? Golpe não é feito dessa forma como nós estamos falando aqui. Isso aqui é exercício da democracia. Legítimo. Golpe é o que a dona Dilma fez quando para o seu avião em Portugal para se encontrar com o Ricardo Lewandowski, que é ministro do STF, para combinarem certas coisas. E depois dizer para a imprensa que o assunto era outro. Estavam sim combinando sobre Lava Jato, sobre todos esses processos para saber quem estava sendo implicado ou não. Isso é golpe, isso é desrespeito, isso é desonestidade para com o povo brasileiro. E é isso que nos indigna. E é exatamente por isso que a gente se levanta. Primeiro, nós precisamos que os crimes sejam punidos. Não interessa quem vem depois. Se você tivesse uma mercearia e tivesse um funcionário seu que roubasse, você não ia se preocupar primeiro em ver quem você colocaria no lugar. A primeira coisa que você iria fazer era extirpar aquele mal. Você ia tirar o funcionário da sua mercearia, da sua bodega. Por quê? Porque ele estava ali roubando, estava lesando você. Estava lhe prejudicando. Esse é um ponto. Depois nós vamos ver essa questão. Nós não estamos fazendo aqui alguma coisa, esse nosso movimento não é em busca de quem vai assumir. Pode assumir Temer, pode assumir Eduardo Cunha, que a gente tem inclusive uma série de ressalvas. Aliás, eu não sei contra quem nós não temos ressalvas, né? Mas pode assumir, sei lá, pode ter novas eleições. Não é isso que nos importa. O que nos importa é que não dá mais para continuar desse jeito. Então, vamos separar a coisa. O nosso foco agora efetivo é em desmontar essa quadrilha que hoje está no governo, sugando dessa nação as suas riquezas e sugando principalmente do povo brasileiro o suado dinheiro que ele tem que trabalhar arduamente num país injusto para conquistar. Esse dinheirinho. E aí o pobre que está nos assistindo agora, né, o miserável que está nos assistindo agora, ele acha que não deixou esse imposto lá na hora que ele foi comprar aquele pacote de macarrão. Quando ele foi comprar aquele pacotezinho de café, que às vezes não consegue nem comprar o pacote, compra só uma porçãozinha, ali tem imposto. É esse imposto que alimenta essa quadrilha. É exatamente esse imposto que alimenta toda essa roubalheira, toda essa postura ditatorial. Então, separemos as coisas. Né? Não estamos preocupados com quem vai entrar agora. E um detalhe é que, como o Paulo bem falou, isso tudo é sustentado com dinheiro de impostos. Não existe dinheiro público. O dinheiro que existe são dinheiro que nós, da nossa produção, tá? Dos particulares, que os particulares produzem e pagam em impostos. É esse dinheiro que está sendo desviado. Então você vê todo esse esquema que foi montado para perpetuar um partido político, um projeto hegemônico de poder. E isso nós temos que dizer basta, porque mais do que o dinheiro, o que eles também tentam tomar do povo brasileiro hoje é a esperança. E sabe como é que eles tentam tomar a esperança? É dizendo todo mundo faz,
é dizendo é tudo errado, é dizendo se me tirar vai ficar pior. Não, não é assim. Eles mostraram ser dos piores que existiam, porque não mediram esforços, inclusive enganando o povo, se vendendo de arautos da moralidade quando eram os mais sujos do galinheiro, né? Hoje, existe um partido político que tem 2 ex-presidentes, um está preso em prisão domiciliar, o outro só não está preso porque recebeu o indulto da presidente da República no final do ano passado, um tesoureiro está preso, condenado, transitado e julgado, o outro está preso provisório, e veja bem, esse partido político trata essas pessoas como heróis. Heróis de quê? Eu pergunto. Então, também pelo fato de estar roubando, tentando roubar a esperança dos brasileiros, é que o brasileiro tem que vir à rua e dizer: a minha esperança você não rouba. Você traiu minha confiança, mas eu acredito sim que eu posso começar a ajudar a fazer um país melhor. Outra coisa, não interessa quem venha. Se vier, a nossa postura tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Postura de cobrança e de vigilância, de fiscalização plena. Tem que ser absolutamente a mesma. E a gente tem que cobrar realmente ética, decência, respeito, consideração a esse povo sofrido que já foi castigado demais. Vá para a periferia. Vamos ali no Janguru Sul, vamos falar de Fortaleza, vamos falar do Bom Jardim ali. Vamos ver como é que está a realidade desse povo lá, nas vielas, não são nas ruas principais, é nas vielas, nos becos, nas comunidades que ocupam, porque não tem terra, porque não tem espaço para poder morar com dignidade. E, uma coisa muito importante, estamos falando de crise econômica, né? Olha, uma das coisas que eu diria para você mais covardes que pode existir agora nesse instante é alguém abrir a sua boca para dizer não vamos mexer não, porque pode agravar a crise econômica. Pode agravar a crise econômica. Pois eu quero dizer e tranquilizar as pessoas o seguinte, isso não foi dito por mim, eu estou só replicando isso. É por quem realmente entende, cientistas econômicos e políticos. Uma das maiores componentes da crise econômica é a crise política. Sabe por quê? A falta de confiança do investidor estrangeiro no país. A falta de confiança do investidor. Ele não vem deixar dinheiro aqui para produzir aqui porque não sabe no que vai dar. A melhor coisa que poderia acontecer para o país nesse instante é que essa crise acabasse rápida. E ela não vai acabar enquanto o PT e Dilma estiverem no poder. Isso precisaria ter um desfecho rápido para o país retomar a sua atividade econômica. Só que não dá para acreditar de deixar o galinheiro com a raposa. Nós estamos hoje com um galinheiro sendo cuidado pela raposa. Qual é a confiança, meu Deus do céu, que essas galinhas, esses galos que estão nesse galinheiro vão ter, sabendo que quem está cuidando deles é a raposa? Confiança. E a gente retomaria essa confiança se nós dessemos um desfecho, que é o desfecho que a gente pede. Ou renúncia, ou impeachment, ou cassação.